Aleluias, glória a Deus. Graça e paz, amados. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a última parte desse assunto dentro da Igreja de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, te proteja, que Ele te ilumine, te dê entendimento, compreensão, que realmente você possa se dedicar aos estudos da Palavra de Deus, aos estudos da Bíblia, porque a Palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é conhecendo a Palavra de Deus que nós vamos crescer mais espiritualmente. Então, seguindo com o assunto, tome a sua cruz e siga-me, nós vamos ver aqui o seguinte. Então veja bem, Ele não nos disse que não sofreríamos, mas aqui existe uma coisa muito interessante, muito importante, que é o seguinte. Jesus, Ele não disse que nós não sofreríamos, mas Ele afirmou categoricamente uma coisa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que Ele estaria conosco, do nosso lado todos os dias. Porque Ele disse que Ele iria para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador para estar com a sua igreja, para estar com a igreja de Cristo. Então, meu amado, eu quero que você compreenda, que você entenda, você não está sozinho. Nesta caminhada, por mais que você pense que está sozinho, por mais que você imagine que não tem ninguém do seu lado, ou alguma vez você vai até mesmo falar, nesse período que nós estamos vivendo de isolamento, que nós estamos sem realizarmos os nossos cultos presenciais, que nós estamos sem ter aquela comunhão afetiva com os irmãos como nós costumaríamos ter, e você alguma vez, dentro desse período você se sentir só, eu quero te dizer que você não está só. Porque o Senhor Deus, Ele está contigo. O Senhor Deus, Ele está com você todos os dias, porque essa é uma promessa que Ele fez. É a promessa que Ele nos deixou, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Jesus, Ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa é uma das promessas de Jesus, que nós precisamos ir a Ele. Todos nós que estamos cansados e oprimidos, e Ele vai nos aliviar. Ele vai nos ajudar. Ele vai estender a sua mão. Agora eu quero que você entenda uma coisa, que aliviar, isso não o isenta dos seus problemas. Então vamos entender uma coisa aqui, que é a seguinte. Jesus, Ele nos disse que iria nos aliviar. E aliviar não é isentar dos seus problemas. A gente precisa entender, a gente precisa compreender isso. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Ele vai nos ajudar a levar as nossas cargas. Ele vai nos ajudar a suportar. Ele vai nos ajudar a resolver. Ele vai nos ajudar de alguma maneira a direcionar, a conduzir o problema pela qual nós estamos passando. Então a gente precisa entender que Jesus, Ele nos ajuda, Ele está presente conosco. Veja bem algumas situações, algumas questões que o povo de Deus ao longo
da história bíblica se depararam, e a gente vai entender muito bem aonde Deus está presente. Quando Deus está presente, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos conduz e nos orienta, mas não nos livra de passar por aquilo que nós tenhamos que passar. Ao contrário, Ele nos garante a vitória dentro daquela adversidade que nós estamos passando. Vamos ver, então, alguns exemplos? Então, olhe para a história de José. José do Egito, ele não foi livre das mãos do seu senhor que o jogou lá no cárcere, que jogou lá na prisão sem dever, sem ter nenhuma acusação concreta contra ele. Mas Deus foi misericordioso com ele e o ajudou a se livrar da prisão, o exaltando e o colocando ele como governador do Egito. Então nós vamos ver ao longo da história outros fatos que aconteceram. Você veja a história de Daniel. Ou até mesmo vou voltar um pouco antes de Daniel, vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 jovens, Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Deus estava com ele dentro da fornalha. Deus estava com eles no perigo. Deus ajudou eles passarem por aquele perigo sem que lhe causasse nenhum dano, sem que lhe fizesse nenhum mal. Agora vejamos Daniel na cova dos leões. Então Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. E são muitos outros exemplos, amados, que a gente tem ao longo da Bíblia, em que Deus não o livrou, mas Deus o ajudou, Deus deu escape. Veja bem a situação do povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, fugindo de Faraó. Deus sustentando o seu povo no deserto. Ali você vai ver, você vai perceber e entender que Deus não livrou o povo do deserto, mas Deus sustentou o povo no deserto. Deus conduziu o povo no deserto, Deus guiou o povo no deserto, Deus sustentou o povo no deserto. E eu quero dizer para você que assim também é com a igreja de Cristo, é com a igreja do Senhor. Ele tem algumas coisas em que o Senhor ele não vai nos livrar, mas Ele vai nos ajudar a passar. E nisso você precisa estar firme, você precisa estar consciente diante de Deus das coisas que deveremos enfrentar. Se caso isso aconteça, Deus ele está ali disposto, presente para nos ajudar, para nos auxiliar a passar por qualquer tipo de problema que nós estamos enfrentando. Ou seja, eu quero te dizer, você não está sozinho. O que você precisa é alimentar a sua fé em Deus. Você precisa acreditar no Senhor, que Ele está contigo. Então tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque ele vai dizer, Jesus vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então nós precisamos aprender com Jesus, a aprender de Jesus, que é manso, que é humilde de coração. A mansidão, a humildade, isso é algo em que a igreja de Cristo ela precisa carregar. É algo que tem que estar em nós, que tem que estar no nosso coração. Então, para aprendermos de Jesus, você precisa estar nele. Sem você estar nele, você não consegue aprender de Jesus. Para você viver Jesus, você precisa estar nele. Assim como João descreve lá no capítulo 15. Capítulo 15 de João, ele vai dizer que Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, se o ramo ele estiver ligado ao tronco, logo ele vai dar fruto. Mas se o ramo estiver fora do tronco,
então ele não consegue frutificar, ele não consegue florescer. Então entenda uma coisa, que para você parecer com Cristo, você precisa estar com Cristo, você precisa andar com Cristo, você precisa viver Cristo. E como é que você faz isso? Como é que nós fazemos isso? E eu vou perguntar para você, quantas vezes você ora a Bíblia? Você lê a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você ora ao Senhor no dia ou durante a semana? Quantas vezes você tem a sua comunhão com Deus durante o dia ou durante a semana? Para você poder viver a plenitude do amor de Deus, você precisa ser participante dessas coisas. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa caminhar com Cristo, você precisa estar junto com Ele. Então, caminhar com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele e andar como Ele andou, isso se faz necessário. Caminhar com Ele e andar como Ele andou. 1 João 2,6, porque Ele vos deixou o exemplo. Jesus vos deu esse exemplo. Então lá em Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, ponde vós nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Então a escolha, ela está contigo, a escolha está com você. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe qual é o caminho justo, você sabe qual é o caminho correto. E o caminho correto é o caminho que Deus está dizendo que você vai encontrar descanso, que você vai encontrar paz. Mas muitas vezes você diz assim, olha, por este caminho eu não quero andar. Então o jugo de Jesus, ele é suave. E o fardo de Jesus, ele é leve. Então tomar a sua cruz e seguir é um exemplo de humildade e submissão que Jesus está pedindo aos seus seguidores. Então, para os seguidores de Jesus, ele deixa esse exemplo de humildade e submissão, que para aquele que segue Jesus, ele precisa seguir os passos do Mestre. Então a gente vai ver que a cruz, a morte de cruz, de acordo com uma história, era uma forma usada em Roma para a execução daquelas pessoas consideradas extremamente perigosas. Então você consegue compreender e entender a situação pela qual o Mestre passou? A cruz era considerada uma forma de punição para pessoas extremamente perigosas. Então o prisioneiro carregava a sua cruz até o lugar de execução, que significa a submissão ao governo de Roma. Ou seja, o que ele teria que fazer? Além dele ter praticado seus crimes e no ato de pagar os seus crimes, ele tinha que carregar a sua cruz até o seu local de execução, aonde ele ia pagar por aquilo que ele tinha cometido. Então, seguir Jesus, você precisa saber que não mais terá apoio do mundo. Quando você decide seguir Jesus, você precisa saber que você não terá mais apoio do mundo. As coisas as quais o mundo praticava, você não pode mais estar praticando. Então Jesus ele vai dizer lá em João 15, os versos 18
a 19, ele vai dizer o seguinte: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiramente do que a vós me aborreceu a mim. Então preste atenção, se o mundo vos aborrece, sabei primeiramente vós que primeiro aborreceu a Cristo, primeiro odiou a Cristo, primeiro negou o Cristo. E além de ter negado o Cristo, eles o crucificaram o Cristo. Então não espere elogios do mundo. Não esperem recompensa do mundo como igreja de Cristo. Porque a sua recompensa, ela vem de Deus. Olha o que ele completa aqui no verso 19, dizendo o seguinte: que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, ou seja, eu vos tirei vocês do mundo, para que vocês venham para mim, a fim de que vocês possam ter uma nova vida. E através dessa nova vida, vocês possam ter vida em abundância. Para que dessa abundância produzida em vocês possam superabundar na vida dos outros em graça, em amor, em paz, misericórdia, mostrando a liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor, da liberdade a qual Ele nos mostrou através da sua cruz. Você precisa entender isso. Então é por isso, complementando o versículo, é por isso que o mundo vos aborrece. Amado, nós precisamos entender, a igreja de Cristo, ela é luz. A igreja de Cristo, ela veio para brilhar. Ela veio para resplandecer. E você precisa entender que a luz, como diz a palavra de Deus, ela não se mistura com as trevas. Ou há de prevalecer um ou outro, mas aonde chega a luz, você sabe que as trevas, ela não prevalece. Então, aonde chega a luz reina. E as trevas têm que se dissipar, as trevas têm que sair. Então, a igreja de Cristo, ela veio ao mundo para trazer luz ao mundo, para levar luz aonde há escuridão. Então, nós precisamos compreender o papel da igreja aqui na terra, como eu já falei antes. Entenda, meu amado, o papel da igreja. O papel da igreja é levar a palavra de Cristo, é levar a mensagem de salvação. E não pense que você vai agradar o mundo. Não pense que você vai receber elogios do mundo. Você não vai receber, ao contrário, você vai ser pisado, você vai ser condenado, você vai ser humilhado, você vai ser massacrado. É isso que você vai receber em recompensa do mundo. Mas a recompensa de Deus é coroa e vida eterna que Ele tem reservado para você. Aonde um dia nós esperamos que reinaremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos reinar com Ele. Então, na época, para muitos, levar a cruz significava a morte. E os discípulos, eles tinham essa ciência, eles sabiam disso porque eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, eles estavam dispostos a morrer por Cristo Jesus, eles estavam dispostos a morrer para levar a salvação. Porque Jesus já tinha dado e tinha mostrado esse exemplo, que a cruz, ela significa a morte. Então, quando Jesus diz que cada um precisa levar a sua cruz, tem que entender que você está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Significa que temos que proclamar o Evangelho de Cristo. Significa morrer para o mundo e viver para Deus. Anunciar a fé salvífica. Romanos 16, verso 1. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Só corrigindo aqui para os irmãos aqui, Romanos capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso, que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, até que tenhamos aclarado a confusão que o rodeia e expor seu verdadeiro significado a nossos corações do Evangelho de Deus. Ele morreu levando as transgressões de seu povo, sofrendo castigo divino pelos seus pecados, pelo meu pecado. Ele foi abandonado por Deus e moído debaixo da ira dele, em seu lugar, em meu lugar. Então entenda isso, meu querido, meu amado irmão. O que significa levar a cruz de Cristo? Significa você viver para Deus e morrer para o mundo. Significa você morrer para as coisas do mundo, para aquilo que vai trazer o prazer para a carne, que vai satisfazer os desejos da carne. Mas nós sabemos que não pode satisfazer os desejos do Espírito, que não pode satisfazer os desejos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome do Senhor Jesus. E na próxima aula nós vamos estar tratando sobre o assunto Cristo, o construtor da igreja. Cristo Jesus é o construtor da igreja. Amém? Que Deus abençoe e te dê um bom restante de semana em nome de Jesus. Amém.